Levítico capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. E o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em siclos de prata, segundo o siclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela,
e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpada ao Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho, cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares,
estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada. Terminei de ler os capítulos 5 e 6 do livro de Levítico. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 7, cujo título diz assim: A lei da expiação da culpa. Mas esta leitura na próxima gravação. Deus abençoe você. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, se assim você desejar.